revisão ANPP, Acordo de Não Persecução Penal em Questões, atualização do pacote anticrimes. Confere agora comigo o Acordo de Não Persecução Penal, artigo 28A, diz o seguinte: não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe, ANPP, pena máxima inferior a 4 anos, sem violência ou grave ameaça, o crime não ter sido cometido no contexto de violência doméstica ou familiar, o réu tem que ser primário, não ter sido beneficiado nos últimos 5 anos, exige confissão formal escrita, o descumprimento poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo, o caso seja cabível transação penal, não cabe ANPP, pode ser oferecido na ação penal pública incondicionada, na ação penal pública condicionada à representação e na ação penal privada extingue a punibilidade. Então, de forma resumida aqui, o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, mas se você quiser, tá lá no canal Robson Concursos, toda a leitura estratégica esquematizada completaça do ANPP. Aqui de forma rápida, o artigo 28A, despencam nas provas, porque traz aí os requisitos cumulativamente e alternativamente, e essa super revisão rápida aí, tratando tudo do ANPP. Agora vamos ver como cai em prova. Confere agora comigo, caiu aí em 2021, promotor de justiça, Banca Sebrasp. O acordo de não persecução penal terá cabimento quando estiverem presentes os requisitos para a denúncia por crime cuja pena mínima combinada seja inferior a 4 anos, independentemente de este ter sido praticado com violência ou grave ameaça, quando o autor da conduta tiver confessado o crime e quando as condições impostas nesse negócio jurídico processual forem suficientes para a reprovação e a prevenção do crime. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe que estão totalmente errado, isso mesmo. Por que, Robson Concursos? Olha ali, meu guerreiro e minha guerreira, independentemente de este ter praticado com violência ou grave ameaça, brincadeira, né, meu guerreiro e minha guerreira? Só a palavra ali, independentemente, já achamos um dos principais erros. Vamos ver agora o que diz nosso artigo 28A, que acabamos de ver dentro do nosso acordo de não persecução penal. Agora o parágrafo 2º, que diz o seguinte: o disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Olha aí, 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elemento probatório que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 3. Ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Você pode perceber que esse parágrafo 2º do artigo 28 é estratégico, despencam na prova. Você pode ver que ele é praticamente uma leitura de toda a nossa revisão aqui, meu guerreiro e minha guerreira, do ANPP, pena máxima inferior a 4 anos. Você pode dar mais uma revisada aqui, você vai ver como despencam na prova. E a questão traduzia ali o quê? Independentemente de ter sido praticado com violência ou grave ameaça. Oxente! E agora o inciso 4 diz o quê? Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou seja, houve a violência. Então, traduzindo aí, estratégia esquematizado, só o que cai em prova dentro do nosso acordo de não persecução penal. Vamos para mais uma questão, ano 2021, Banca FCC, Defensor Público foi adaptada, aqui não,
tá? ABCDE. Sobre o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo, pode dar uma pausa, meu guerreiro, minha guerreira, para tentar acertar aqui, para ganhar tempo. Olha aí, alternativa B. Podem ser oferecidas na ação penal pública incondicionada, na ação penal pública condicionada à reparação e na ação penal privada. Se você voltar lá o primeiro slide, você pode ver, dentro da nossa revisão estratégica do ANPP, traduz lá o que está aqui na questão. Podem ser oferecidas na ação penal pública incondicionada, na ação penal pública condicionada à representação e na ação penal privada pode sim o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Mais uma questão, o defensor público diz o seguinte: o acordo de não persecução penal pode dar uma pausa. Para ganhar tempo, alternativa A, poderá ser oferecido em caso de crimes contra a administração pública. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Se você não sabia, fique sabendo. O acordo de não persecução penal poderá ser oferecido em casos de crimes contra a administração pública, força e honra. Vamos ver mais uma questão, promotor de justiça 2021. Sobre o acordo de não persecução penal, assinar a alternativa incorreta. Aqui é incorreta. Pode dar uma pausa e tentar responder. Para ganhar tempo, olha aí. Alternativa D. O acordo de não persecução penal, conforme expressa a previsão legal, não se aplica aos crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Se o crime investigado for reincidente aos crimes hediondos, aí você já para aí, meu guerreiro e minha guerreira. Porque se você for dar uma lida dentro do nosso ANPP, atualização do pacote anticrime, se você não leu, vê aí no canal Robson Cursos, a leitura estratégica climatizada, tudo do ANPP. Lá não tem falando que é proibido o acordo de não persecução penal, não cabe aos crimes hediondos. Não, lá fala o acordo de não persecução penal, conforme a previsão legal, não se aplica aos crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Se o investigado for reincidente, agora não fala em crimes hediondos, ou seja, eu não vou nem terminar de ler porque já achei um erro. Então, a alternativa B, D, está incorreta, porque o ANPP não fala nada que não cabe nos crimes hediondos. Agora, a alternativa A está correta. Você pode dar uma lida na alternativa A, B, C e E, porque é estratégico. Diz A, recusada a homologação do acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Olha aí, certíssimo. A B, o acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor, certo? C, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade, certíssimo. E a alternativa E, caberá recurso em sentido estrito da decisão que recusar homologação da proposta de acordo de não persecução penal, certíssimo. Aqui é esse recurso em sentido estrito da decisão que recusar homologação da proposta de acordo de não persecução penal. Você pode ver, linda questão, promotor de justiça, meu guerreiro e minha guerreira. Não precisava nem saber de tanto, mas uma única questão nos faz revisar o nosso ANPP, força e honra. Vamos ver agora, olha aí, os crimes hediondos, traduzindo aí a assertiva da nossa questão, porque o ANPP não veda nada sobre os crimes hediondos. Mais uma questão, juiz substituto 2021. Essa aqui foi adaptado para certo ou errado. É cabível o acordo de não persecução penal para infração penal praticada sem violência ou grave ameaça, com pena mínima igual ou inferior a 4 anos? E aí, meu guerreiro, é cabível o acordo? Você já sabe, totalmente errado a questão. Vamos ver agora porque diz que é pena mínima igual ou inferior a 4 anos. Não, totalmente errado. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, questão 21, caiu para delegado de polícia do Paraná. Olha aí. Sobre o acordo de não persecução penal, o NPP considera as seguintes afirmativas. Para ganhar tempo, pode dar uma pausa e tentar responder aqui para ganhar tempo. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Porque a alternativa 1, isso mesmo. A 2, olha aí. A 3, então, meu guerreiro e minha guerreira, a alternativa correta aqui, Robson Concursos se esqueceu de colocar, mas dá para a gente matar. Então, ou seja, a alternativa 1 está errada porque diz: aplica-se acordo de não persecução penal, a mesma lógica da transação penal, sendo dispensável a confissão do crime para a realização do acordo. Está totalmente errado, a mesma lógica, não brincadeira. Então, se a 1 está errada, a gente já elimina o que, meu guerreiro, minha guerreira? A alternativa B,
alternativa D e alternativa E. Então ficamos com a alternativa A e a alternativa C. Mas só que a 2 está certo que diz: se o agente tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração com uma transação penal, tal agente não poderá realizar o acordo de não persecução penal. Correto. Então, ou seja, se a 2 está correto, vamos ver, meu guerreiro, a princípio a 2 está dizendo que é verdadeira e a C está dizendo que a 2 é 4. Vamos ver se a 4 é verdadeira. Diz o seguinte, a 4: não é cabível a realização do acordo de não persecução penal em favor do agressor nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Totalmente certíssimo. Então, já achamos a nossa alternativa correta. Se não me falhe a memória, você pode ver que aqui eu ao vivo. Então, ou seja, eu me esqueci de colocar, mas estudei, estou lendo aqui dizendo a você que a alternativa correta, a alternativa C, somente as afirmativas 2 e 4 estão verdadeiras. A 1 e a 3 está errado, porque a 3 diz ali: a reincidência genérica não impede a realização do acordo de não persecução penal, mas apenas a reincidência específica. Errado, meu guerreiro e minha guerreira. Não fala ali de reincidência específica, força e honra. Vamos ver agora o nosso parágrafo 2º, que traduz aí, olha aí, eu matei a questão sem ver, meu guerreiro e minha guerreira. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: 1. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da lei. 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. 3. Ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E 4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Traduzindo a assertiva da nossa questão, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão caiu para delegado de polícia 2021, agora foi a banca OSP PC do Pará, meu guerreiro e minha guerreira. Considerando as seguintes situações hipotéticas: denunciado por peculato contra a Câmara dos Vereadores da Ananindeua, brincadeira, Cicrano compareceu à audiência judicial para celebrar acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público. Dentre as cláusulas apresentadas, constatou que Cicrano deveria cumprir 5 anos de prestação de serviço comunitário e recolher-se em sua residência aos fins de semana por igual prazo de 5 anos. Ao receber o acordo assinado pelas partes, o juiz deve. Linda questão, para ganhar tempo, pode dar uma pausa, mas a alternativa correta é a alternativa D, que diz: não homologar o acordo de não persecução penal por considerar abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal e devolver os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Certíssima, meu guerreiro e minha guerreira. A pena foi de 5 anos, ou seja, maior do que os critérios do nosso ANPP. Brincadeira, não pode. Então, ou seja, o juiz deve não homologar o acordo de não persecução penal, força e honra. Olha aí, artigo 28A diz o seguinte: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência, primeiro, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, a historinha disse aqui que foi o quê? 5 anos de prestação de serviço a comunitário, meu guerreiro. Depois, recolher-se na sua residência ao fim de semana por igual prazo de 5 anos, ou seja, a pena foi maior do que o requisito que diz aqui, com pena mínima inferior a 4 anos. Então, ou seja, o juiz não pode homologar o acordo de não persecução penal, meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, o juiz deve não homologar o acordo de não persecução penal. Então, ou seja, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Essas condições você pode dar uma lida no canal Robson Concurso, está lá tudo completo, a leitura estratégica esquematizada. Aqui é só a revisão do artigo 28A e de alguns parágrafos em si, porque é o que mais despencam na prova. Então, ou seja, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas
por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2 terços. Ou seja, meu guerreiro, minha guerreira, além da pena mínima, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 a 2 terços em local a ser indicado pelo juiz da execução. Além da pena mínima, ela é diminuída de 1 a 2 terços. Brincadeira, por isso que a assertiva estava dizendo que o juiz não deve propor o ANPP. E o parágrafo 5º diz: se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor, traduzindo tudo o que caiu na questão, artigo 28A, inciso 3º, combinado aí o parágrafo 5º, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra.